Pai, nós estamos em Tua presença e Tu és tão bom conosco, Senhor. Preparou toda essa festa para nós. Agora, Senhor, nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Continua falando, continua usando, Senhor, o Teu servo nesta noite, para que assim, Senhor, ele encontre no Senhor a facilidade e que possamos nós sermos cheios nesta noite, que possamos nós sermos daqui, Senhor, transbordantes da Tua mensagem e que ela venha trazer para nós a cada dia esperança, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Jesus, faz assim, Pai, em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e te agradecemos, amém. Graças a Deus, meus irmãos, podem assentar-se, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta aí, no livro de Salmos 142, foi o livro base. Nós vamos, na verdade, fazer uma mensagem temática, meus irmãos, não necessariamente iremos ministrar no livro de Salmo. Nós vamos, na verdade, extrair a partir do livro de Salmo, desse número 144, nós vamos a partir daí extrair algumas lições com base na experiência de fé de alguns reis da palavra, alguns reis de Israel, que servirão nesta noite como referência para nós, para nos edificar nesta vida. Nesta mensagem de hoje. Quero que você guarde comigo aqui o versículo, Salmo 142, apenas o verso 6, que diz assim: atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Diga para mim, diga para o seu irmão, ou diga para todos nós, vamos repetir: pois me vejo muito fraco. E os meus inimigos são mais fortes do que eu. Eu pergunto a você, se você está enfrentando luta nesta semana, você está enfrentando tribulação nesta quadra da tua vida, você está enfrentando dificuldade, sim ou não? Está enfrentando pelejas cujas batalhas se apresentam mais fortes do que você, como diz o salmista aqui, inimigos que são mais fortes do que o próprio salmista, inimigos que são mais poderosos, e o salmista se enxerga aqui muito fraco, se enxerga numa posição de fraqueza, e é a partir daqui, meus irmãos, que nós queremos meditar, a partir desse verso número 5, meditar naquilo que 4 reis de Israel nesta noite vão nos ensinar a respeito de fé e a respeito de vitória. E o tema da mensagem é a fé de 4 reis e a vitória que Deus tem para nos entregar. Meus irmãos, aqui nós vamos ver uma divisão nesse Salmo 142, que o salmista compreende que Deus ouve a sua súplica, compreende que Deus ouve o seu clamor. Versículo 1 ele diz: eu clamo a Ti, a minha voz clama a Ti, Senhor, e a minha súplica é apresentada diante da Tua presença, e na Tua presença eu exponho a minha tribulação. Diante do Senhor nós apresentamos e devemos apresentar as nossas queixas. Diante do Senhor temos que ter a certeza que ao clamar a Deus, Ele está ouvindo a nossa súplica. Ao longo do Salmo adiante, ele vai mostrar que na verdade não importam as circunstâncias que nós vamos enfrentar, Deus resolve todas as circunstâncias. Deus está presente e não está limitado às situações e circunstâncias que nos envolvem. Do versículo 3 ao versículo 4 vai mostrar isso. Ele estava caminhando na sua vereda, estava andando na sua jornada, o salmista, e armaram armadilhas para ele, ou seja, pessoas que se levantaram contra o salmista, e o salmista olhou para a direita, olhou para o lado e não encontrou refúgio em ninguém, não encontrou amparo em ninguém se apresentou para socorrê-lo. Mas o salmista, entendendo que nas suas circunstâncias de vida, Deus é quem
tem a resposta. Deus é quem, na verdade, é o nosso refúgio. Deus é quem é nossa fortaleza, que está justamente no verso 5 e verso 6. A ti clamo, ó Senhor, porque tu és o meu refúgio. Quando nós estamos nas batalhas da vida, quando nós estamos nas lutas, nas tribulações, enfrentando inimigos, muitas vezes nos faltam companheiros para nos auxiliar na batalha. Muitas vezes olhamos para o lado e não encontramos amparo em ninguém. Mas o salmista compreendeu e olhou para o alto e disse: Deus é o meu refúgio, Deus é o meu amparo, Deus é o meu quinhão, a minha porção na terra dos viventes, para nos fazer entender que as nossas necessidades, somente Deus tem as coisas necessárias para suprir. Por isso tem aquele hino antigo que nós cantamos, que nós dizemos justamente isso: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Por quê? Estou firmado na rocha que nunca se abalará. O meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. O salmista aqui entendeu que o refúgio dele não era nos companheiros, que o socorro dele não era nos exércitos que poderiam se levantar para auxiliá-lo na sua jornada, mas o seu refúgio e a sua porção estão bem guardadas no Senhor. E esta mensagem, com base nestes dois textos, meus irmãos, é que nós vamos refletir a partir de agora em 4 reis que experimentaram o refúgio do Senhor e que experimentaram a provisão de Deus para prover a sua libertação, o seu livramento diante da crise e diante da adversidade. E nós vamos ver aqui e vamos ter como exemplo 4 reis de Israel: o rei Davi, o rei Asa, o rei Josafá e o rei Ezequias. Meus irmãos, e nesta noite a nossa mensagem e a nossa oração é que o Senhor te ajude a enfrentar as tuas tribulações, as tuas dificuldades, observando o exemplo desses reis que usaram a sua fé para colocá-la em ação, e a partir daí, confiando em Deus, o Senhor lhes entregou vitória. Diga para o teu irmão: vamos colocar a nossa fé em ação nesta noite, meu irmão. Vamos aprender com estes reis, porque, meus irmãos, o que Deus espera de nós é a nossa fé. O que Deus espera é que nós coloquemos a nossa fé e a nossa confiança nele, porque, como cantamos, ele é refúgio e fortaleza para todos aqueles que se amparam nele. Confie no Senhor, confie em Deus e tudo mais ele fará. Meus irmãos, e aqui nós queremos pegar esses 4 reis em 4 momentos de crise, cada um na sua crise particular, cada um enfrentando situações semelhantes. E a semelhança entre esses 4 reis, Davi, Asa, Josafá e Ezequias, é que os 4 reis, assim como o Salmo 142, se viram em fraqueza. Estavam numa posição de fragilidade quando a crise, quando a adversidade se apresentou diante deles. Eles eram fracos, eles se viram fracos, viram incapazes de resolver aquela crise e de enfrentar aquela dificuldade. E outra semelhança que havia entre esses 4 reis, nas 4 circunstâncias que eles se envolviam, é que os inimigos contra os quais eles estavam lutando eram infinitamente mais poderosos do que eles.
É o que o salmista no Salmo 142 nos diz: eu estava fraco, Senhor, e os meus inimigos eram mais poderosos do que nós, mas não tem problema, porque o meu refúgio é o Senhor, a minha porção está em Deus, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me guarda. E nós vamos ver então, meus irmãos, aqui Davi, 1 Samuel capítulo 30, do versículo 1 ao 18, nós vamos ver Davi enfrentando uma luta pesada, enfrentando uma situação que lhe deixou completamente arruinado emocionalmente e lhe deixou fragilizado. Davi era um homem valente. Aqui nesta fase da vida de Davi, ele já tinha experimentado muitas batalhas, já era um homem experiente nas guerras. E nesse capítulo 30 de 1 Samuel, nós vamos ver Davi em uma posição de crise numa cidade chamada Ziclag, em que os amalequitas invadiram esta cidade, destruíram completamente aquela cidade, atearam fogo naquela cidade, levaram todos os bens, tudo que tinha naquela cidade, eles roubaram e levaram para a sua terra, levaram inclusive as esposas, e inclusive as esposas de Davi, todas foram sequestradas e foram levadas. E esta era a crise de Davi. Os amalequitas vieram e destruíram e aniquilaram a cidade de Ziclag, a ponto de que as forças de Davi se esvaíram, como está no verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram e levantaram a sua voz de pranto e de clamor, até que neles não houve mais força alguma para chorar. Irmão, você está enfrentando uma luta contra um adversário que é tão poderoso, que causou um estrago tão grande na sua vida, alguém que está causando algo que está te afligindo de tamanha sorte, de tamanha monta, que você está de tanto chorar, parece até que nossas lágrimas, nossas glândulas lacrimais parece que secam, porque choramos tanto e perdemos as forças. Davi estava neste cenário de completa fraqueza. Davi estava completamente fragilizado, angustiado. O povo da cidade também completamente angustiado e fragilizado, a ponto de que o povo estava desejando até apedrejar Davi por conta da situação. Os amalequitas vieram por conta da valentia de Davi, que estava expandindo o território de Israel, avançando contra os adversários, e os amalequitas fizeram este contra-ataque para fazer uma revide, para revidar tudo aquilo que Davi já tinha conquistado, e o povo então queria apedrejar a Davi. Meus irmãos, mas aqui Davi, neste ponto, ele estava completamente sem forças, diante de um inimigo que era mais poderoso do que ele. Nós vamos ver no final do capítulo 30, no versículo 18, 19 ali, do 1 Samuel, que quando Davi vence, Davi estava apenas em um número de 400 homens junto com ele. O exército de Davi para enfrentar os amalequitas eram apenas 400 soldados, 400 homens disponíveis para pelejar contra os amalequitas. Mas diz o texto no final que Davi perseguiu aqueles amalequitas e destruíram a todos eles, e sobraram 400 jovens dos amalequitas. Ora, pense comigo, se depois de Davi ter destruído todos os amalequitas, ainda restaram 400 amalequitas de pé, imagine o número de amalequitas que tinham, o tamanho do adversário de Davi. Ele então olhou e fez uma consulta ao Senhor. Ele pergunta a Deus: Senhor, ele fortaleceu-se em Deus, diz o texto. Davi então consultou o Senhor, fortaleceu-se em Deus, versículo 6, e ele perguntou e indagou ao Senhor: Senhor, nós iremos atrás dos amalequitas e perseguiremos a esses adversários? E o Senhor disse para Davi, respondendo a ele: tu vais persegui-los, tu vais enfrentá-los e tu vais vencer esta batalha. Sabe, meus irmãos, é aqui na crise que nós devemos consultar ao Senhor. E outro ponto em comum que tem entre os 4 reis que nós vamos meditar aqui: todos eles, no momento da crise, nenhum tomou uma decisão de cabeça própria, nenhum tomou uma decisão pelas suas próprias convicções. Todos eles consultaram ao Senhor. A diferença que vai haver entre eles começa a partir de agora. Até aqui tudo está igual. Os 4 reis se viam fracos, os seus adversários eram mais poderosos do que eles, e eles
todos eles, na crise, na dificuldade, diante do adversário, consultaram ao Senhor. E aqui fica a pergunta para mim, para você: como está o nosso telefone com Deus, irmão? Como está o nosso WhatsApp com o Senhor? Estamos mandando mensagem, estamos conversando com o Senhor, estamos consultando a Deus para saber, aqui como Davi fez: Senhor, eu vou contra, eu vou perseguir, eu vou lutar, tu permites, se eu for lutar contra eles, o que acontecerá? Deus deu a resposta debaixo da palavra de Deus, debaixo da orientação de Deus. Meu irmão, se Deus te mandar parar, fique parado. Se Deus te mandar avançar, avance. Se Deus te mandar orar, ore. Se Deus mandar você adorar, adore. Mas obedeça à voz do Senhor. Aquilo que Ele determinar para as nossas vidas, aquilo será a nossa vitória, irmão. Davi consultou, e o resultado, ele colocou a sua fé em ação, ele buscou o Senhor, ele pediu orientação de Deus, e o final do capítulo, versículo 18, vai nos dizer que Davi saiu contra os amalequitas, e venceu a eles lutando, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Irmão, os adversários eram tão numerosos que ele precisou de uma noite inteira para lutar, para destruir esses adversários, para ver o poderio que os amalequitas tinham. E ainda sobraram 400 moços, que depois não aguentar mais esses 400 moços dos amalequitas, por temerem, por verem que Davi e o seu exército estava prevalecendo, fugiram, porque certamente morreriam. Quando o Senhor dá uma ordem, quando o Senhor diz vá, vá. Quando o Senhor diz pare, pare. Quando o Senhor diz espere, espere. Porque é melhor nós estarmos obedecendo a voz do Senhor, como Deus falou por meio do profeta Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer a voz de Deus, e este é o segredo da vitória. Meus irmãos, aqui Davi, neste momento em que ele está enfrentando esta luta, ele precisou lutar. Então temos visto aqui que tem 3 semelhanças entre esses reis. Os 4 reis estão fracos, os 4 reis enfrentam adversários mais poderosos, e os 4 reis consultam ao Senhor para saber como resolver o problema. Mas o resolver do problema, como o problema vai ser resolvido, são 4 formas diferentes que nós vamos ver Deus agindo por meio dos reis Davi, Josafá e Ezequias. Davi precisou ir para a batalha. Tem momento na tua luta, na tua vida, que você vai precisar pegar na espada e avançar contra os inimigos. Você vai precisar descer no campo de batalha. Você vai precisar lutar contra os adversários. Mas se foi a orientação de Deus, e Deus mandou você pegar na espada e lutar, então avance, sem temor, com valor, segurando o pendão real que já nos entregou o rei, como diz o hino da harpa, para que nós possamos vencer. E o Senhor te der essa orientação: lute, pegue na espada, como temos cantado e falado na nossa campanha de oração: louvores nos nossos lábios e a espada nas mãos, para recebermos a vitória. O que aprendemos com Davi é que determinadas pelejas, determinados momentos, nós vamos precisar lutar, pegar na espada e enfrentar os nossos inimigos. Porém, o rei Asa, que nós vamos ver lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículos 14 ao 12, 10 ao 12, melhor dizendo, nós vamos ver o rei Asa, neste momento aqui, na mesma situação. Olha só a diferença de Asa, do exército do rei Asa, para com o exército dos etíopes. E o rei da Etiópia estava se levantando contra Judá, para tomar a terra de Judá, e Zera é o nome deste rei. E Zera chega para pelejar contra o exército de Asa, com um número de 1 milhão de homens, e com 300 carros prontos para a batalha. Enquanto que
Asa tinha um exército apenas de 580 mil homens. Versículo 8, 2 Crônicas 14, verso 8. E tinha Asa um exército de 300 mil de Judá, que traziam lanças e escudos, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Veja que o inimigo também é poderoso. O inimigo é muito mais forte do que Asa. E Asa, diferente aqui de Davi, também ele se vê em fraqueza. Mas diferente de Davi, Deus dá uma estratégia, outra estratégia para que Asa enfrente a sua batalha. Diferente de Davi, Asa começa a marchar em direção ao exército. Davi, antes de sair para a peleja, consultou Deus: é para eu ir para a batalha? E Deus disse: é para ir. Diferente de Davi, Asa, diante de Zera, ele não consulta ao Senhor, ele começa a marchar. Ele começa a andar em direção ao seu adversário. Ele confia que Deus está com ele. E ele já imediatamente, porque eram homens valentes e corajosos, ele começa a marchar e ele diz para o povo: exército de Judá, vamos nos preparar para a batalha. E enquanto ele marcha, irmão, aí está a diferença. Ele também se vê fraco. Ele também se vê em uma condição de adversidade. O exército do adversário era muito mais forte. Ele também vê que ele está numa posição de fraqueza, mas ele tem uma atitude de fé, de marchar, e ele avança, e enquanto ele marcha, ele consulta ao Senhor. Essa é uma diferença que ele adota em relação a Davi. Davi avança, questiona a Deus, depois avança. Asa avança e depois consulta a Deus. Senhor, veja comigo, é o que Asa clama e declara enquanto ele está marchando, enquanto ele está indo em direção ao adversário, ele consulta ao Senhor. Versículo 11, 2 Crônicas 14, verso 11. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti nós confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Nada é para o Senhor ajudar os seus servos, meus irmãos. Olha esse clamor. Ele está marchando e consulta ao Senhor: Senhor, peleja por nós. Venha ao nosso encontro, Senhor, e avança para nos dar a vitória. Senhor, para ti nos ajudar não é nada, não é nenhum esforço. Socorre-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Asa então, não, mas Deus deu um resultado diferente. Asa marchou em direção ao inimigo, mas Asa não precisou lutar. Veja a resposta que Deus dá para Asa, 2 Crônicas capítulo 14, verso 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar. Verso 14. Aliás, verso 13 continua: e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores, porque o terror do Senhor veio sobre elas. Irmãos, Davi pediu orientação de Deus para depois partir para a batalha. Lutou e venceu. Asa foi para a marcha, partiu para cima dos inimigos, consultou e pediu auxílio de Deus. Senhor, tu podes nos ajudar. Mas Asa não precisou lutar, foi Deus quem derramou um espanto sobre os inimigos. Asa somente precisou marchar, meu irmão. Asa só precisou perseguir, não precisou pegar na espada para derrubar os adversários, porque Deus é quem fez isso. O temor do Senhor, o terror do Senhor, como diz o texto, estava sobre os adversários, mas Asa precisou marchar. O que até aqui temos aprendido? Tem momentos como Davi que você vai precisar pegar na espada e lutar. Tem momentos como Asa que você vai precisar perseguir os teus inimigos, mas não vai precisar lutar, porque o Senhor vai te dar a vitória.
O resultado é que Asa e o povo que estava com ele perseguiram todos e destruíram. Você nesta noite, pode de repente Deus te levar a usar essa estratégia. Avança contra os inimigos, marcha, avança contra aqueles que te perseguem, mas não precisa lutar. Espera que o Senhor te dará a vitória. E aqui, meus irmãos, tanto em um quanto o outro, precisamos entender que precisamos agir. Davi agiu debaixo da ordem de Deus. Vai lutar, Davi, e ele agiu. Asa agiu também, não precisou lutar, mas precisou marchar. E aí tem aquele outro louvor que nos diz: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus ouve e responde e dá tudo certo. Cante isso. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Cante para o teu irmão, diga para ele: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Diga para você mesmo: meu irmão, já deu certo. Se for para lutar, já deu certo. Se for para marchar, já deu certo. Apenas haja conforme a instrução do Senhor para a tua vida. Ah, meus irmãos, mas agora vem o momento de uma angústia tremenda sobre o povo de Deus, que nós vamos ver que é a peleja de Josafá. Josafá estava diante dos amonitas e dos moabitas, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 22, nós vamos ver esse relato. Josafá estava nesta batalha, nesta peleja, e os filhos de Moabe vêm igualmente com um grande número. Uma grande multidão, um grande exército vem contra o povo de Deus, vem contra Judá, e eles estão em um lugar chamado En-Gedi. E Josafá se depara com esta multidão do exército dos assírios, que vem contra eles, vem para destruí-los, vem para atacá-los, vem para aniquilar todo o povo. E eles então, neste lugar, estão encurralados, na mesma posição de fraqueza, diante de um mesmo adversário, tal qual Davi, tal qual Asa, um adversário mais poderoso. Mas diferente de Davi e diferente de Asa, Josafá estava completamente sem força. Josafá estava completamente fragilizado. Ele não tinha força para lutar, ou melhor, deixa eu começar a partir de Asa, depois de Davi. Ele não tinha força para perseguir, quanto mais força para lutar. Asa tinha força para pelo menos perseguir seus adversários, marchar contra. Davi teve força para lutar contra seus inimigos. Asa não tinha nem força para lutar, nem força para muito menos perseguir ou marchar. Ele estava completamente arruinado. Ei, meu irmão, será que você não está igual a Asa? Será que você não está, Josafá? Será que você não está na mesma posição de Josafá, numa situação que é maior do que você, numa adversidade que é mais forte do que você, e você está completamente arruinado, sem fé, sem crer que pode vencer, diante de uma adversidade muito mais poderosa? Além de tudo, além de estar numa posição de fragilidade, diz a palavra que Josafá e o povo de Judá
temeu ao inimigo. Eles estavam fracos e amedrontados. É a tempestade perfeita para quem está em uma crise, irmão, para trazer problemas emocionais, psicológicos, fraqueza e temor, fraqueza e amedrontamento. Era a situação de Josafá, completamente arruinado, completamente virando como um pó. Meus irmãos, e aqui mais uma vez, ele nessa situação, ele não tem forças para fazer nada, para lutar, não tem forças para perseguir. Mas olha só o que está escrito aqui, que Josafá também clamou ao Senhor, buscou direção de Deus para que tivesse uma resposta do Senhor. E versículo 14 vai nos dizer: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. E versículo 15, e disse: dai ouvidos todos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Talvez você esteja assim, como um pó amassado, moído, triturado, amedrontado, como uma galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas ainda assim, sem força para lutar, sem força para marchar. Mas Josafá teve forças para adorar. Josafá só lançou mão do único recurso que ele tinha, que era a adoração. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre a congregação, depois que o Espírito de Deus desceu sobre a casa, desceu sobre os habitantes e renovou as forças do povo, dizendo: não temais. Sabe, meu irmão, na hora que você está igual a Josafá, igual ao povo, miserável, assim, numa situação de miséria, numa situação de completamente desvalido, deixa o Espírito Santo do Senhor te encher. Fica no azeite. Beba do vinho da alegria, porque a palavra do Senhor diz que o teu amor é melhor do que o vinho, tua palavra é mais doce do que o mel. Josafá não poderia lutar, não poderia marchar, mas ele se prostrou aos pés do Senhor. É nessa hora que Paulo diz que o Espírito Santo do Senhor, quando nós não conseguimos expressar a nossa angústia, quando nós não conseguimos expressar a nossa dor, não conseguimos expressar o nosso estado emocional, o Espírito Santo do Senhor nos reveste, nos enche, e por meio de gemidos inexprimíveis, Ele faz chegar a nossa súplica na presença de Deus, e Deus ouve e responde, e Deus atende. O que nós aprendemos aqui com Josafá, meus irmãos, é que, diferente de Davi, que lutou, diferente de Asa, que marchou, Josafá apenas adorou ao Senhor. Ele colocou a sua fé em ação, e ele disse aqui, como está no capítulo 20, verso 17: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do vosso Deus. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Deus está dizendo para nós isso, meus irmãos. Olha, se você está igual a Josafá, sou eu que vou pelejar. E Josafá então não precisou lutar, não precisou marchar. Porém, meus irmãos, é o que está aqui no versículo 19: e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, os filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Acho que só o Mário entendeu. O aflito, o angustiado, não tem força para lutar, não tem força para marchar, mas tem que tirar força de dentro da sua alma, do seu espírito, para adorar com voz muito alta, cantar ao Senhor. E o que eles cantavam está no verso 21, a palavra de louvor e de adoração era essa, ó: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O cântico de Josafá era só esse: canta ao Senhor
com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz para o seu louvor. Um canto vencedor na tribulação, que somente a batalha. Diga pro teu irmão, canta meu irmão. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz. Erga a voz, você que está fraco, abatido, destruído. Na tribulação, que somente a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Quebrado de louvor, irmão, adore ao Senhor. Cante a Ele. Você está angustiado, está aflito, está sem força, não consegue lutar, não consegue marchar, mas cante ao Senhor. Coloque altos louvores nos teus lábios. É por isso que estamos fazendo essa campanha, para que nós aprendamos a colocar a adoração nos nossos lábios, mesmo quando somos fracos. Por isso que o salmista disse: clamou este pobre ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e de todas as minhas angústias Ele me livrou. O Senhor socorre aqueles que estão completamente destruídos e desvalidos. E por último, meus irmãos, o rei Ezequias. Esse aqui estava mais destruído do que Josafá. Davi teve coragem para lutar. Asa teve forças para marchar. Josafá só conseguia adorar. Ezequias não conseguia fazer nada. Ezequias só dormiu. Ai, irmão, mas ele dormiu e descansou nos braços do Senhor. Nós vamos ver aqui Ezequias, 2 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 35. É aquele episódio em que Senaqueribe faz um cerco em Judá. Senaqueribe chega com poder, com seu exército poderoso, grandioso. Ezequias então está diante de um inimigo completamente mais poderoso, lançando ameaças, falando coisas: esse teu Deus não vai te livrar, esse teu Deus não está com nada. Qual foi o Deus das outras nações que foi forte o suficiente para me impedir de conquistar as outras nações? Assim também vai ser com você, ó Ezequias. Eu vou entrar aí e eu vou colocar vocês, e os vossos homens vão comer fezes e beber urina. E o povo com essas ameaças. Por isso que Ezequias ficou sem força para lutar, não teve força para marchar e não tinha forças nem para adorar. Ele olhou a situação e ele disse, capítulo 19, versículo 3: este dia é dia de angústia, de vitupério e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar-los à luz. Rasgou as suas vestes. Ezequias, 2 Reis 19, diz que ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, colocou cinzas sobre a sua cabeça. Isso é um sinal de completa humilhação, completa falta de forças que Ezequias estava demonstrando neste momento. E é neste momento então que Ezequias, igual aos demais reis, consulta ao Senhor. Senhor, olha só esta situação. Senaqueribe, rei da Síria, está aqui diante de nós. Senaqueribe está aqui para nos destruir, está lançando ameaças. Ó Deus, escuta estas ameaças que Senaqueribe está fazendo contra o teu povo, Deus. Não é contra nós, mas é contra ti, ó Deus. Levanta-te, Senhor, escuta o que Senaqueribe está dizendo contra o teu povo. E orou então Ezequias, clamando a Deus, pedindo socorro, auxílio e misericórdia de Deus, para que Deus o socorresse. E Ezequias então não tinha forças para lutar, não tinha forças para marchar, não tinha forças para adorar. E diz o texto do Senhor que ele estava descansando na resposta de Deus. Veja o que Deus responde para Ezequias no final do capítulo
no final do capítulo 19, ele vai dizer aqui, portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudos. Ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Mas Ezequias não tinha forças para lutar, não tinha forças para marchar, nem tinha forças para adorar. Ele apenas clamou ao Senhor e ele descansou nesta declaração de Deus. Deus disse para Ezequias: Ezequias, eles não vão entrar. Ezequias, não te preocupes, eu estou contigo. Ezequias, não te preocupes, porque a minha presença está aqui com vocês. Ezequias, não te preocupes, porque sou eu mesmo que te ampararei, Ezequias. Sou eu quem cuido de ti, sou eu quem estou aqui para te livrar, e farei isso por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Meus irmãos, e quando Deus nos dá uma resposta, Ezequias não lutou, Ezequias não marchou, Ezequias não adorou, mas Ezequias orou a Deus. E a resposta de Deus, ele descansou, e o resultado foi diferente. Ezequias ouviu a mensagem e a voz de Deus que diz: eles não vão entrar. E ele foi dormir, irmão. Quando Deus falar contigo, quando Deus disser que Ele está resolvendo o teu problema, descansa no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Versículo 34, versículo 35. E sucedeu, pois, que naquela mesma noite em que Ezequias estava dormindo, o anjo do Senhor saiu e feriu o arraial dos assírios, e 185 mil deles foram destruídos. Irmão, olha só, continuando o versículo. Ezequias dormiu, tinha 185 mil homens armados até os dentes do lado de fora do muro da cidade. Ele dormiu dizendo, ouvindo a voz do Senhor: não vão entrar aqui, eles não vão te atacar, porque eu estou te amparando. Ele dormiu com essa palavra, mas com 185 mil homens do lado de fora. Ele acorda e vê a bênção do Senhor. Ele acorda de manhã: que é isso, meu Deus? Cadê esse exército poderoso e numeroso? Não tem mais ninguém, porque o Senhor entrou em ação enquanto seus filhos dormiam. Porque o Senhor atua e age enquanto os seus fiéis dormem. Descansa no Senhor. Ezequias não lutou, não marchou, não adorou, ele descansou nos braços do Pai. Ele ouviu a voz de Deus e confiou na palavra do Senhor, que dizia: Ezequias, eu estou contigo, não temas. É isso que nós precisamos ouvir, meus irmãos, a voz do Senhor, compreender que Deus está ao nosso lado. Quando você estiver passando por tribulações, angústias, faça ou como Davi. Se Deus assim te orientar, vá para a luta, pegue na espada, vá avante. Mas se Deus te orientar para apenas marchar e perseguir os teus inimigos, faça como Asa. Se você está fraco, sem forças, adore como Josafá. Se você está destruído como Ezequias, clame e descanse nos braços do Senhor, porque o Senhor está ouvindo a tua súplica, como aquele outro louvor que nós cantamos e dizemos assim, ouve, Senhor. Fique de pé. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Faça isso, mais uma coisa eu faço. Venho a ti em pano de saco, te apresento meu clamor. Apresente para ele agora. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos da sua
tuas mãos agora, e todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, e todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quem está enfrentando uma luta nesta noite, nesta semana, na tua família, uma temporada de tribulação, é uma temporada de dificuldade. Quem sabe Deus não vai te dar estratégia hoje para fazer como Davi, ou fazer como Asa, ou fazer como Josafá, ou ainda, se estiver tão fraco quanto Ezequias, Ele vai fazer com que essa adversidade, Ele vai colocar um anzol no nariz dessa adversidade e vai fazer voltar pelo mesmo caminho que ela veio, voltará. Há alguém nessa noite que deseja receber uma oração, que está fraco, precisando de apoio, precisando de socorro, como Deus diz aqui, ó: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu, mas em ti, Senhor, eu me refugio. Vem aqui, meu irmão, vem aqui à frente para que nós possamos orar por você, para que nós possamos clamar e Deus possa te dar a vitória, e Deus possa te ajudar, Deus possa te dirigir, Deus possa te dar a estratégia para você vencer esta peleja, Deus possa te dar a orientação necessária. Então somente clame: ah, pastor, eu sou fraco. Não tem problema, Ele é a tua fortaleza. Ah, pastor, eu não tenho energia, eu não sei como fazer. Não importa, clame, e o ouvido do Senhor estará atento para ouvir o clamor do seu povo. Venha, venha, escute o que Deus diz para nós. Dia de libertação que Ele tem para mim e para você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi, filho meu, a oração que fizestes a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: não corres perigo, zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Sou Deus que dá vitória, me buscaste, eu te dou a vitória. Oh, aleluia, Jesus. Xerabacato, ele era labar, ele era labar. Para nós terminarmos esta palavra, meus irmãos, em tempos de crise, consulte ao Senhor teu Deus
e conforme a orientação que Ele te der, lute contra os teus inimigos, marche contra os teus adversários, ou então apenas adore. Quando não tiver nenhum vigor, descanse nele. Mas o resultado final é sempre o mesmo, irmão. O resultado é vitória, irmão, em qualquer circunstância. O resultado é vitória. Deus te dará a vitória. Mas eu quero também nesta noite fazer um convite para a salvação. Porque só alcança a vitória aqueles que clamam a Deus, aqueles que são fiéis ao Senhor. Porque não importam as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. O que importa é estarmos prostrados, confiando em Deus. Socorre-me, Senhor, na hora da angústia. Há alguém para Jesus, para se reconciliar com Jesus nessa noite. Há alguém para se entregar a Jesus. Nós vamos orar por esses dois motivos e peço aqui aos pastores para descerem aqui com esses irmãos e também estejam ungindo esses irmãos para que Deus possa dar-lhes a vitória, para que Deus possa lhes dar a direção para alcançar a vitória. Venha, meu irmão, ainda enquanto é tempo, e nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor e vamos consultar a Deus nesta noite para saber a direção que Ele vai te dar. Irmão, confia que Deus vai te dar a direção. Se é para lutar, Ele vai te dar as armas para lutar. Como o apóstolo Paulo diz, nossas armas são poderosas em Deus. Nossas armas são poderosas, pois nossa milícia não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades espirituais. E Ele te dará as armas para enfrentar. Se Ele vai te dar a coragem e a fé para marchar, Ele vai te dar o Espírito Santo, vai te encher para adorar na hora da angústia. E Ele vai te dar a paz para você descansar, porque eu que tenho a paz que excede todo entendimento, disse Jesus. A minha paz eu vos dou, não como o mundo vou-los a dar. Paz em meio à guerra. Vamos orar, Senhor Jesus. Nesta noite nós clamamos a Ti, Pai, e pedimos agora, Jesus, a esses Teus filhos e para com a Tua igreja, Senhor, que está aqui, Pai, prostrada, com as mãos levantadas. Senhor, como o salmista no Salmo 142 declarou, Senhor, eu sou fraco, Jesus, eu sou fraco, Pai, não tenho forças, e os nossos inimigos são mais poderosos do que nós, os nossos adversários são maiores do que nós. Mas, Senhor, o nosso refúgio está em Ti, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o nosso auxílio é de Ti, Senhor. Tu és a nossa porção, Tu és, Senhor, a nossa arma de vitória. Nos nossos lábios, Senhor, Tu coloca o cântico de vitória, novos lábios, novos cânticos, Senhor, para Te adorar. Senhor, nesta noite, dá direção ao Teu filho, dá direção à Tua filha que está enfrentando esta peleja, Senhor. Tu sabes qual é a luta, Jesus. Senhor, uma luta na família, uma luta, Senhor, contra a enfermidade, Senhor, uma luta, Senhor, contra um adversário espiritual, contra o inimigo das nossas almas, que está querendo roubar os nossos filhos para o mundo, que está querendo roubar a salvação de nossa casa, Senhor. Tu sabes a luta. Senhor, o nosso inimigo e adversário está ao nosso derredor, querendo nos tragar, rugindo como um leão, mas é o leão da tribo de Judá que está conosco, é quem nos dá vitória. Nesta noite, Jesus, assim como Tu fizestes com Josafá, que estava naquela posição completamente destruído, Senhor, completamente abatido, mas foi a descida do Teu Espírito Santo, que desceu sobre o arraial, que desceu sobre aquele povo, que desceu sobre Josafá, ao declarar dizendo, Josafá, não temas, não tenhas medo, eu estou contigo, tu não terás que pelejar esta batalha é minha. Nesta noite, Jesus, que o Teu Espírito Santo desça no meio da congregação, que o Teu Espírito Santo desça das casas e nas famílias, para trazer agora, Jesus, essa esperança, tirando todo medo, tirando todo temor, tirando toda angústia, tirando toda a aflição. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Ó Jesus,
nos ajuda a ficar parados, se assim for necessário, como Ezequias fez. Mas enquanto os teus filhos dormem, enquanto os teus servos descansam no Senhor, como diz o salmista, em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque só o Senhor me faz descansar, só o Senhor é quem preserva e que guarda a cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Por isso, Senhor, nesta noite, vai dando a orientação, se for para ficar parado, se for para descansar, Senhor, que assim como Ezequias, pela manhã, viu o teu mover, viu a ação do Senhor, no dia anterior tinha um exército poderoso, mas no dia seguinte, depois da ação do Senhor, uma só palavra que o Senhor deu, um só anjo entrou na peleja. Senhor, e tu entregaste a vitória para Ezequias e para o povo. Assim, meu Deus, a este teu filho, que nesta noite, ao dormir, Senhor, ao dormir nesta noite, que a tua igreja possa descansar em ti, e pela manhã, Senhor, como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã, a vitória virá pela manhã. Se assim for, meu Deus, age na vida dos teus filhos, entrando com providência. Manda o teu anjo, manda a tua palavra, manda a ordem, Senhor, dá a ordem, dá ordem, Senhor, para os teus anjos, porque a tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos, e os teus anjos acampam ao redor daqueles que te amam, para nos guardar, Senhor. Assim, Deus, faz isso, Senhor. Manda, Senhor, a vitória para o teu povo, que a nossa fé, Senhor, possa crescer, possa ser fortalecida e firmada, que não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o meu estado emocional, não importa o poderio do inimigo, o que importa é confiar no Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, e tu tens a palavra para nos dar a vitória. Assim nós clamamos, assim nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.